Boa noite, chegando ao fim do mês de outubro, continuamos na nossa trajetória rumo à teoria da narrativa, mas sempre pensando que o que se pensa sobre a teoria da narrativa serve para pensar outras categorias, né? Dá para estender a maior parte dos raciocínios que o Humberto Eco, por exemplo, né, que é o nosso autor da vez, já algumas aulas, os raciocínios que ele faz, em geral, pensando em narrativas, tem muito de específico de narrativa, mas se referem ao universo da arte, né? E ele está muito interessado em pensar em confusões de apreciação que podem ser divertidas ou que podem ser comprometedoras. Né? Então, as pessoas que misturam a ficção com a vida, em alguns momentos se divertem muito, mas isso pode ter os seus riscos para elas próprias ou para outras pessoas, né? Dependendo da função que essa pessoa exerça e daquilo que essa pessoa faz com os conhecimentos que adquiriu por meio da ficção. Mas o nosso objetivo específico na sequência é, repito, a análise de narrativas, né? Um pouco de instrumentalização até, de técnica narrativa, e no capítulo 6, Humberto Eco fala bastante sobre isso. É um capítulo grande, né? Longo, fico pensando no dia em que ele deu a conferência, que era talvez uma conferência mais extensa do que as outras, poderia ser segmentado em várias partes, e caiu para uma sexta-feira, que é o dia que a nossa aula é mais curtinha. Então, eu vou acelerar um pouco assim, os comentários, mas tentar passar do início ao fim, porque é um capítulo fascinante. Né? Eu gosto bem mais do capítulo 4 e do capítulo 6 do que do capítulo 5. E o capítulo 6 é esse protocolos ficcionais. Né? O título tem a ver com uma das obras, uma das trocentas obras que ele comenta, né? Que são os protocolos dos sábios do Sião. Então, protocolos, né? Protocolar. Mas ele aproveita, claro, metaforicamente, para falar não exatamente de regras, né? Mas algo parecido com protocolos. O que é que uma ficção precisa ter para ser reconhecida enquanto tal? Então, a gente volta para o primeiro parágrafo do texto do Terry Eagleton, quando ele fala que uma das características que pode fazer com que consideremos um texto como literatura é que ele seja fruto da imaginação. Então, é disso que estamos falando há bastante tempo, e é com isso que a gente continua. E aí, nesse capítulo, Humberto Eco especifica questões em torno de: será que podemos ler o mundo como ficção? Qual que é mais complexa? A narrativa que conta a vida real, a história, um relato histórico, ou uma narrativa do imaginário, qual que tende a ser mais complexa? E, por um lado, eu gosto muito do capítulo, ele é muito rico. Por outro, tenho minhas restrições também a algumas generalizações que ele faz, que acho que não... Por exemplo, lá no começo ele fala que normalmente é na literatura de entretenimento que a gente encontra mais a vida real, né? Porque a grande arte, a grande literatura tende a idealizar um pouco as coisas, a falar da realidade que o artista gostaria que existisse, mas ele não explica muito, e isso é tão relativo, né? O que ele está considerando como grande arte, que seria uma idealização em vez de ser realista, assim como será que a literatura de entretenimento efetivamente mostra a vida como ela é? É muito relativo, e assim como eu não aprecio as generalizações nos textos que os alunos produzem, e volta e meia faço essa observação, né, ao lado: evite generalizações, né? O próprio Humberto Eco também faz as dele, e certamente eu também faço as minhas, mas isso é outro assunto. E aí ele começa a dar exemplos de tentativas de distinguir as narrativas naturais, ou seja, sobre a vida real, né, a história, ou alguma outra forma de registro do que efetivamente aconteceu,
narrativa natural, né? E a narrativa artificial, ele cria esse binômio, narrativa artificial, aquela que é inventada, fruto do imaginário. E conta os causos dele, né? Ele fala sobre uma descrição muito miúda do matadouro de Milão. Se o leitor lê conhecendo esse local, ele lê de uma forma um pouco diferente daquele leitor que não conhecesse aquele local, né? E ele fala de muitas confusões por considerar como artificial uma narrativa que seja natural e vice-versa, né? E os exemplos que ele dá são bem capciosos, né? Porque ele pega fragmentos de narrativa natural, que parece ficcional, e pega fragmentos de narrativa do imaginário, que parece a história com H maiúsculo. E ele faz comentário a um episódio célebre que aconteceu nos anos 1940, e foi exatamente, não na noite de hoje, né, que hoje é 29, na noite de amanhã, digamos assim, desse ano 1940 e poucos, que aconteceu a transmissão radiofônica da Guerra dos Mundos, né? Era uma adaptação de uma obra, então, já conhecida, do H.G. Wells, bem fantasiosa, né? Falando de marcianos que invadiam a Terra, e foi apresentado num programa de rádio, era a era do rádio, as pessoas ficavam escutando o rádio, como um programa de Halloween, então uma coisa meio aterrorizante, né? E aí, quem fez a adaptação, quem fazia a gravação era o Orson Welles, ainda não era tão famoso quanto depois que ele filmou Cidadão Kane, né? Considerado o melhor filme de todos os tempos, mas diz-se que muitas pessoas acreditaram que os marcianos estavam descendo na Terra e ficaram muito assustados, né? Acreditando que aquilo, já que estava vindo do rádio e tinha uma adaptação que simulava notícias breaking news, né? Assim, chegando na hora, as pessoas se enganaram e acreditaram que os marcianos estavam invadindo a Terra. Então, assim como aconteceu esse caso, quantos outros, né, desse tipo. Então, quando a gente quer se certificar de que uma narrativa é do imaginário, é fictícia, não é narrativa natural, quais são as pistas? Ele elenca umas 12 pistas, né? Mas eu vou falar de 10 dessas pistas. Primeiro, um paratexto, então, informação de capa, informação de ficha bibliográfica, né? Dizendo romance, contos, né? Em geral, são fidedignas as informações e já são uma boa pista. Mas também servem de paratexto as informações sobre o autor que vem ali, né? O próprio autor, quem é, se a gente já conhece o autor, embora os autores migrem também de um tipo de escrita para outra. Mas pode ser uma pista, né? Não é uma segurança, é uma pista. E aí ele fala da fórmula, das fórmulas que iniciam narrativas. Nessa hora tem que cuidar para... O que diz para ela? Estou chamando a atenção que ela dura para sair. Temos intervenções. E ele cita a famosa fórmula era uma vez. Tá? Abro um parênteses para comentar aquilo que é a nossa aula da próxima semana, que vai ser a primeira análise mais miudinha de narrativa que nós, daqui para frente, a gente vai fazer bastante isso. Tá? As avaliações que vocês vão fazer, que vão valer nota, serão também análises miudinhas de narrativas curtas. Então, a primeira vai ser na próxima aula, e não é que seja uma história que começa com era uma vez, mas aproveito para falar porque é uma história que começa, primeiro que é uma história e não uma história, e que começa com esta é a história. Vamos ver o que aparece lá. Não apareceu nada, né? Estava aparecendo o navegador com o zoom, prof. Pois é, mas não era isso que eu queria. Agora Justo. sim. Aí. Agora sim. Tá? Então, esse conto cuja leitura está na programação lá para
para a gente conversar na próxima sexta-feira. Terça-feira é feriado. É a primeira das histórias. Guimarães Rosa tinha isso, né, de chamar a narrativa artificial de história e narrativa natural de história. A primeira delas, que está na página 44 daqui, né? Essa versão que eu mandei para vocês, que essa versão tem enorme paratexto. Vejam que o paratexto dessa edição é exagerado. Tem poema do Drummond em homenagem a João Guimarães Rosa, tem nota do editor, tudo isso é paratexto. Tem um ensaio longo sobre a ficção do Guimarães Rosa, do Paulo Ronay, muito bom, inclusive. A gente vai trabalhar com poucos contos desse livro, mas fica a dica, né, de que aí tem material sobre, tem paratexto sobre. E aí, o conto que a gente vai trabalhar é esse, As Margens da Alegria, que começa com essa fórmula. Esta é a história, tá? Do ponto de vista do Humberto Eco, é uma pista para que a gente acredite que estamos perante uma narrativa ficcional. E essa é uma história de viagem, né, de um menino que vai viajar para um lugar onde está sendo construída uma grande cidade. É uma história delicada, né, em que o narrador fica muito próximo desse menino, a forma como ele observa o mundo, e mostro aqui que se trata de 1, 2, 3, 4 páginas e meia. Tá? Então, leiam antes da aula para que o proveito seja maior, né, na próxima aula. Vou fechar aqui. Esta é a história, né? Que história? Vocês saberão logo, logo. Ok. Então, uma fórmula de início, tá, entregaria, isto é ficção. Também o grau de complexidade, segundo ele, e aí tem um pouco também, seria uma generalização, dizer que, em geral, as narrativas são mais emaranhadas, né? São mais cheias de imbróglio, as narrativas artificiais, ficcionais, né? Do que as de verdade. Às vezes sim, às vezes não. Outra pista para a ficcionalidade são detalhes inverificáveis, né? Detalhes que não se pode verificar. Mas daí ele mesmo dá contra-exemplos, né? Ele dá exemplo de livro de história em que tem lá algum detalhe bem detalhado, bateram tantas vezes na porta do fulano cuja vida está sendo contada, né? Como é que o historiador ia saber exatamente quantas batidas na porta foram dadas? Então, esses detalhes inverificáveis, inverificáveis se não tiver uma câmera, uma filmagem, né? Seriam mais uma pista daquelas que, somada a outras, podem nos mostrar que um texto é ficcional. Também o grau de introspecção na narrativa artificial seria maior, né? As personagens, de repente, conversando com elas mesmas. E aí uma que essa vale a pena parar para pensar, que é a falsa afirmação de verdade. Alguma coisa, Egon? Levantou a mão? Não. A falsa afirmação de verdade, que é um truque meio desgastado, mas que continua aparecendo em muitas histórias, né? Então, ele mesmo comenta em outro capítulo que a gente não trabalhou, uma das narrativas do Edgar Allan Poe, que é o relato de Arthur Gordon Pym, que começa: esta história é um manuscrito que foi encontrado numa garrafa. O próprio nome da Rosa tem isso. Essa é uma história que foi escrita, não se sabe por quem, e estava guardada no baú, né? Esse tipo de pegadinha, né? Muitos leitores caem. Então é verdade, né? Essa história que foi encontrada, por que é verdade? Não tem muita lógica, né? Só porque foi encontrada num baú com a assinatura de alguém que supostamente viveu naquela época passada, isso torna a história verdadeira. Mas é muito frequente que os autores brinquem com esse lugar comum aí, e que isso engane os leitores mais incautos, achando que então aconteceu de verdade, né? Então, afirmar que é verdade quando é mentira, e as pessoas acabam achando que é verdade mesmo. Outra das pistas para a ficcionalidade que ele comenta é o começo no meio da história, né? O fato de já começar no meio de alguma ação
que é muito frequente na narrativa moderna, pós-moderna. Não é o caso dessa que a gente vai ler para a próxima aula, né? Que começa de manhã, depois passa para a tarde, vai passando o dia enquanto o menino vai tendo as suas experiências uma forma bem comportada do ponto de vista da passagem do tempo, né? Mas mais frequente que isso é pegar as personagens já no meio de alguma confusão, né? E depois voltar no tempo, fazer algum flashback para explicar por que é que estavam naquela situação logo no começo da ação narrada. Outra pista seria começar com diálogo, em vez de narrador falando, explicando, né? Começar com um diálogo. Outra ainda, né? Investir mais numa história de um indivíduo do que em aspectos gerais do que aconteceu em determinado local, em determinada época. O que também é só uma pista, porque quantas histórias reais, né, se concentram em uma personagem. E aí ele enfatiza bastante também a questão da ironia, né? Que também é uma pista para o ficcional e às vezes é difícil de perceber, né? Ou as pessoas têm dificuldade para perceber quando um autor ou um narrador está sendo irônico ou não, dizendo uma coisa para significar uma outra, né? Então, todas essas somadas, né? Não, mesmo assim, não temos garantia se é um tipo de narrativa ou outra. Eu vou ler só um dos exemplos que ele coloca aqui, justamente porque é com o nome da Rosa, né? O que ele diz que parece real, mas é ficcional, é do livro dele, né? Que começa com essa falsa afirmação de veracidade, né? Em 16 de agosto de 1968, recebi um livro escrito por um certo Abade Vallée. Suplementado por informação histórica, que na verdade era muito escassa, o livro afirmava reproduzir fielmente um manuscrito do século XIV. Então, tem leitor que vai acreditar que a voz que fala é a do Umberto Eco, é verossímil, porque a obra foi publicada nos anos 80 e Umberto Eco, em 68, teria lá seus 30 e poucos anos, né? Então, ele poderia ter recebido um livro escrito por um abade que afirmava reproduzir fielmente um manuscrito do século XIV. Então, tudo isso é ficção, mas parece não ser. E o outro exemplo, que, ao contrário, né, parece ficção, mas é de um livro de história, de um livro clássico de história, né, antiga, que Plutarco, ao falar da biografia de Péricles, escreveu: quando viu determinados estrangeiros ricos segurando nos braços cachorrinhos e filhotes de macaco, acariciando-os, César perguntou, disse, se suas mulheres haviam tido filhos. Então, parece uma ficcionalização, uma coisa meio grotesca, né? O imperador de Roma perguntando se os macacos são crianças e tal, parece que estão brincando com a história, mas é de um livro de história lá, da história de Roma. E ele dá outros exemplos assim desses que você pensa que é uma coisa e é outra, né? O Robinson Crusoe, por exemplo, que tem lá um fragmento que não parece ser ficcional, e por aí adiante. Aí ele narra o episódio em que algumas pessoas acreditaram numa ficção que apareceu num jornal. A ficção, ele, Umberto Eco, era vítima, foi morto por vespas atraídas sexualmente por uma pasta de dente, uma história muito maluca. E diz ele, a gente não tem por que duvidar, que as pessoas meio acreditavam, meio não acreditavam, mas que ficaram aliviadas quando viram ele circulando na rua, né? Porque leram aquela página que supostamente deveriam saber que era ficcional, porque era a página em que sempre apareciam histórias de ficção naquele jornal. Né? E lá no caso do programa de rádio, supostamente as pessoas deveriam saber que naquela hora eram transmitidas, enfim, ficções no rádio. Mas, supostamente, as pessoas, não são todas as pessoas que sabem de certas convenções,
e é fácil que se enganem. Né? O mais que ele fala? Querem perguntar alguma coisa? E aí, a partir da página 100, na página 127, tem uma definição de narrativa. Tá? Definir ficção como uma narrativa em que as personagens realizam certas ações ou passam por certas experiências e na qual essas ações e paixões transportam a personagem de um estado inicial para um final. Então, para ter personagens, para ter ficção, narrativa ficcional, tem que ter ação de personagens que se transformam, um começo e um fim diferente do começo. Narrativa mínima que ele inventa ali é: eu estava com fome, saí para jantar, pedi bife e lagosta, fiquei satisfeito. Acabou a história. Então, uma história muito sem graça, mas que tem personagem, tem ação. No começo, a personagem está de um jeito, no final, ela está de outro jeito. Lembrem daquelas narrativas, ou daquela narrativa mínima que a gente comentou lá no comecinho da disciplina, né? Quando acordou, o dinossauro ainda estava ali. Em que eu comentei também, tem temporalidade, tem personagem, só que aí não tem um antes e um depois diferentes na história propriamente, né? Na micro-história, mas tem a suposição, né? Afinal, há um antes e um depois. A categoria do tempo é essencial para qualquer narrativa. Ele fala também de Aristóteles, do que Aristóteles exigia para um determinado tipo de texto literário, né? E aí ele vai para um lado, várias páginas, aí umas 5 páginas, falando desses efeitos de quando muita gente é muito fã de determinadas histórias, né? Ele fala disso como livros cult, ou filmes cult, acabam acontecendo com frequência essa tendência de algumas pessoas de considerarem que certas personagens teriam existido de verdade. E aí também ele vai longe explicando o que é para ele uma narrativa cult, por que será que certas histórias se tornam cult e outras não. Segundo ele, porque são desconexas, né? Porque não são muito ajeitadinhas. Ele dá o exemplo do filme Casablanca, da atriz que não sabia a sequência das cenas que iam ser filmadas e por isso ela não sabia muito bem com qual dos 2 homens ela iria ficar e distribuía o mesmo sorriso enigmático para os 2, como um exemplo. São os exemplos bem divertidos, né? De desconexão, de alguma coisa que não está muito ajeitada e por isso a narrativa acaba ganhando muitos fãs. E o mais divertido é pensar que, assim, na sequência ele fala de Casablanca, que é um filme, né, muito assistido, muito comentado na época, e acho que até hoje tem muitos fãs de Casablanca, né? E como tem muitos fãs do Cidadão Kane, do Orson Welles, né? Filmes clássicos dos clássicos de um certo cinema hollywoodiano, enfim, de qualidade, é relativo dizer se é de qualidade ou não, mas estamos falando de cinema. Depois ele fala de um filme muito mais popular, chamado The Rocky Horror Picture Show. Mas daí, na sequência, ele fala de Hamlet de Shakespeare e da Bíblia. Tá? Então, uma sequência de 4 obras que, por serem meio desconjuntadas, tem muitos fãs, tem uma aura de sacralidade, né? São meio sagradas para alguns leitores, para alguns espectadores, né? Mas coloca no mesmo balaio o filme Casablanca, a Bíblia e a peça de teatro Hamlet de Shakespeare. A ideia é essa, né? Que aquilo que é mais organizadinho e tal acaba não fazendo esse tipo de efeito de popularização. Aí veja se bate com o que vocês conhecem, né? Na cultura atual, se isso faz sentido, se não faz.
mas que ele estava ali antenado com coisas que viriam a acontecer de verdade só bem depois de quando ele deu essas palestras. A prova disso é a fanfic crossover que ele escreve, né? Certamente naquela época não se falava em crossover e fanfic, embora nos quadrinhos já tinha, nas histórias em quadrinhos já misturavam os heróis, coisas assim, mas ele cria uma história bem maluca, na página 132, misturando o filme Casablanca, várias histórias de detetive, dessas bem populares, né, da Agatha Christie, Sherlock Holmes, o Falcão Maltês. Então, ele brinca com o gênero do policial, mas mistura com o enredo do Casablanca. Fica uma história divertida para quem conhece as referências, né? E cheia desses intercruzamentos, né? Desse crossover. E antes de apresentar a historinha maluca dele, que se passa em Viena, em 1950, ele diz assim: certa vez ocorreu-me a seguinte ideia para um romance, já que a narrativa pós-moderna tem hoje leitores acostumados com toda a depravação metaficcional possível. Então, ele chama o que hoje as pessoas têm chamado de fanfic crossover, de depravação metaficcional. Então, fazer o que quiser, né, com a história, jogar a história para o lado que o fã quer que ela vá, né? Claro que ele está sendo irônico em falar em depravação, não está sendo moralista, né? Está brincando com a coisa. Mas é interessante pensar que isso é lá dos anos 1990, né? E essas tendências só se multiplicaram, né? De uns tempos para cá. Que mais? Então, o que acontece é que essa sacralização, né? Esse seguir a personagem, querer ir na rua em que a personagem supostamente viveu, acaba fazendo com que esses leitores ou essas pessoas que gostam muito do filme se envolvam num grau acima, né, do esperado ou do mais usual ou do mais normal. E é um dos efeitos, né, especiais da ficção. Depois vem praticamente uma outra parte da palestra, né, do Umberto Eco, em que ele começa falando de Adão, dando nome a todas as coisas da Terra, daí faz comentários linguísticos e acaba desembocando na ideia de que a narratividade é o princípio organizador de todo o discurso. Isso de colocar num tempo, numa sequência, nos ajuda a organizar o discurso. E que a ficção ajuda a reconstituir o passado, né? A estruturar as experiências do passado e as do presente. A partir da página 138, ele começa a tentar montar uma historinha de como foram escritos os tais protocolos dos sábios do Sião. Um livro que foi lançado em 1903, acho que ele não coloca essa data, mas eu pesquisei e anotei aqui, mas cuja origem seria com os templários no século XVI, século XVII. E aí ele até faz um gráfico para costurar, né, as diversas histórias, os diversos autores, uns de narrativa natural, outros de narrativa artificial, que, segundo a pesquisa dele, acabaram alimentando a perseguição aos judeus. A crença, a partir de algo que era, no início, ficcional, de que existia um plano dos judeus para dominar o mundo. Então, ele mistura Rosa-Cruzes, templários, políticos franceses importantes, maçonaria, nas sociedades secretas. Para quem gosta de teoria da conspiração, é um prato cheio essa parte do texto dele,
cheio de detalhes, de nomes, de datas, né? Para ir construindo essa ideia. Tijolinho por tijolinho foi sendo espalhada, né? Porque às vezes aparecia um autor popular que embarcava nessa teoria, né? Escrevia alguma coisa que reforçava essa ideia, né? Sendo um autor popular, mais pessoas acabaram sabendo, enquanto estava dentro das sociedades secretas, claro que era pouca gente que tinha acesso a essa informação. E acaba desembocando nesse livro que foi proibido durante muito tempo. Eu me lembro que na ditadura militar era proibido falar, e justamente por isso se falava bastante dos protocolos dos sábios do Sião. Eu imagino, não procurei, mas que hoje deve ter online o texto completo, né? E outra coisa que tem online e que tem a ver com isso e que eu recomendo muito para vocês, se não conhecem, se não assistiram nas aulas de história, é um documentário que tem tudo a ver com isto aqui, que fala, inclusive, dos protocolos dos sábios do Sião, que se chama Arquitetura da Destruição. Tem também no YouTube, legendado, né? Narrado em alemão, mas que conta a história muito a ver mesmo com isso que o Humberto Eco fala, de como o Hitler acreditou que existia um plano dos judeus para dominar o mundo e por isso se armou, né, de todas as formas para exterminar os judeus, e deu no que deu, né? Auschwitz e outros campos de concentração, 6 milhões de judeus mortos, né? Então, Humberto Eco comenta por esse lado. Eu fui até assistir o Arquitetura da Destruição, uns pedaços, se alguém tiver essa curiosidade, ou porque já conhece o documentário. Primeiro que ele é muito bom, é muito bom. Mas, deixa eu ver se eu acho aqui o que eu anotei, que ele tem uma parte em que ele mostra exatamente assim como que é mais da metade do, depois de são 2 horas de documentário, acho que é ali 1h30 mais ou menos, fala sobre o autor que o Hitler mais leu, que era um autor de literatura infantil, tal de Karl May, que escrevia aventuras e descrevia terras distantes, sem nunca ter ido para essas terras distantes. E aí diz que o Hitler dizia que os soldados dele deveriam agir como as personagens desses livros, né? Se esconder assim ou assado e tal. E o narrador lá, em alemão, falando, né? Hitler levou a sério um autor canastrão aí e tal. Todo mundo sabia que aquilo era uma narrativa, não só narrativa ficcional, como narrativa de aventura para adolescentes, né? E o Hitler levava a sério, né? Levava como manual para levar ao campo de guerra. E teria também lido o tal dos protocolos do sábio de Sião, né? Para reforçar a crença dele de que os judeus eram os piores seres sobre a face da terra e mereciam ser exterminados. Então, nesse documentário, o que chama bastante atenção é que o Hitler tinha um apreço por arte, né? Ele fazia questão de roubar todos os museus, os lugares que ele invadia, ele roubava muita coisa para levar para a Alemanha. Ele admirava a arte, né? Ele admirava muito a arte, mas admirava de uma maneira muito pervertida, né? Então, era um sujeito ilustrado, mas que não entendia aquilo que chegava a ele de informação mais sofisticada, ou mesmo menos sofisticada, né? Como essas narrativas de aventura que ele interpretava, levava ao pé da letra ou coisa parecida. Então, é disso que o Humberto Eco está falando, né? Às vezes, confunde a realidade com a ficção, é isso, né? O sujeito vai para Londres e daí vai procurar Baker Street, porque foi lá que o Sherlock Holmes viveu as aventuras dele. É um turista culto, né? Vai fazer a sua peregrinação buscando os lugares. Quantos outros exemplos, né? Agora, pensando no Guimarães Rosa, quando eu fui para a cidade,
quando eu fui para Belo Horizonte uma vez, eu fiz questão de conhecer não só a cidade do Guimarães Rosa, Cordisburgo, né, que por si só já tem um sabor todo, né? Cordisburgo, a cidade do coração. Guimarães Rosa, esse artista da palavra, nasceu numa cidade cujo nome, né, fala cidade do coração. E aí tem locais que as narrativas dele descrevem, né, as grutas de Maquiné e tal. Adorei fazer esse turismo, né? Era um turismo vinculado às narrativas que eu tinha lido do Guimarães Rosa, né? Então, cada um tem as suas predileções e seguia por isso. Agora, acreditar que as personagens eram as pessoas reais, aí já é um outro passo, né, que muitas vezes deve ser evitado, tá? Esse passo perigoso de errar longe. Mas, para quem gosta, como eu falei, de teorias da conspiração, a narrativazinha do Umberto Eco, que constrói todo esse imbróglio aí, toda essa confusão, é bem interessante e remete a gente a pensar, hoje em dia, né, sei lá, o vírus é chinês, não vamos tomar vacina porque a vacina vai deixar as pessoas transformadas em jacaré, é a coisa mais divertida que se falou sobre, mas se criam, né, teorias da conspiração, o vírus foi inventado no laboratório e a China cresceu o PIB mais do que qualquer outro país e não sei o quê, e quando é alguém que está à frente, liderando, né, muita gente que fala essas coisas, a gente fica bem preocupado, seja Donald Trump, né, que já foi descansar, seja Bolsonaro, que eu espero que vá descansar meio logo também, né? Vai acabar o mandato, tudo bem, mas depois que venha outro, menos pior. Enfim, teorias da conspiração sempre acabam gerando coisas nefastas, né? Voltando aqui para as coisas nefastas de que Humberto Eco fala, então ele, digamos assim, preteia, né, o panorama, coloca as pessoas que estavam assistindo as conferências no meio desse horror, né, da guerra, da perseguição, e depois ele dá uma guinada para o final feliz das palestras dele, né, uma cena super poética, bonita, que envolveu ele mesmo, e aí o livro e a palestra termina de uma forma bem para cima, né? Eu vou ler aqui esse finalzinho, uma página. Há alguns meses fui convidado a visitar o Museu da Ciência de La Coruña, na Galícia, na Espanha, né? Ao final da visita, o curador anunciou que tinha uma surpresa para mim e me conduziu ao planetário. Um planetário sempre é um lugar sugestivo, porque quando se apagam as luzes, temos a impressão de estar num deserto sob um céu estrelado. Mas naquela noite algo especial me aguardava. De repente a sala ficou inteiramente às escuras e ouvi um lindo acalanto de Manuel de Falla. Lentamente, embora um pouco mais depressa do que na realidade, já que a apresentação durou todo 15 minutos, o céu sobre minha cabeça se pôs a rodar. Era o céu que aparecera sobre minha cidade natal, Alessandria, na Itália, na noite de 5 para 6 de janeiro de 1932, quando nasci. Quase hiperrealisticamente, vivenciei a primeira noite de minha vida. Vivenciei-a pela primeira vez, pois não tinha visto essa primeira noite. Provavelmente nem minha mãe a viu, exausta como estava depois de me dar à luz. Mas talvez meu pai a tenha visto ao sair para o terraço, um pouco agitado com o fato maravilhoso, pelo menos para ele, que testemunhara e ajudara a produzir. O planetário usava um artifício mecânico que se pode encontrar em muitos lugares. Outras pessoas talvez tenham passado por uma experiência semelhante, mas vocês hão de me perdoar se durante aqueles 15 minutos tive a impressão de ser o único homem desde o início dos tempos que havia tido o privilégio de se encontrar com seu próprio começo. Estava tão feliz que tive a sensação, quase o desejo, de que deveria morrer naquele exato momento e que qualquer outro momento teria sido inadequado. Teria morrido alegremente,
pois vivera a mais bela história que li em toda a minha vida. Talvez eu tivesse encontrado a história que todos nós procuramos nas páginas dos livros e nas telas dos cinemas, uma história na qual as estrelas e eu éramos os protagonistas. Era ficção, porque a história fora reinventada pelo curador. Era história, com H maiúsculo, porque recontava o que acontecera no cosmos num momento do passado. Era vida real, porque eu era real e não uma personagem de romance. Por um instante, fui o leitor modelo do livro dos livros. Aquele foi um bosque da ficção que eu gostaria de nunca ter deixado. Mas como a vida é cruel para vocês e para mim, aqui estou. Então, ele gosta muito da história dele mesmo, né? Eu acho que eu nem teria esse tipo de reação se me levassem para ver num planetário à noite, que eu também nasci de noite, né? Na noite em que eu nasci. Mas, enfim, se ele sente assim, é bonita a forma como ele descreve, né? E ele é o personagem central dessa história, ele se coloca no centro no final, para reverenciar, né, um momento em que se encontrou com a própria história, né, atou as pontas da vida, como dizia o Machado de Assis, e em que ele se sentiu como leitor modelo do livro dos livros, né, alguma coisa muito sincronizada aí aconteceu para que ele se sentisse dessa maneira, né? Então, foi uma ficção que ajudou, digamos, o Humberto Eco a ser feliz naquele momento, né? A se sentir pleno, a se reencontrar com o começo dele mesmo. E assim ele encerrou os protocolos ficcionais e a participação dele naquele ciclo de conferências, o tempo todo muito fiel a essa ideia de pensar a fundo o que a ficção faz com as pessoas e o que as pessoas fazem com a ficção, que não deixa de ser um tema muito paralelo a o que a arte faz com as pessoas, o que as pessoas fazem com a arte. Lá no Retrato do Dorian Gray a gente lidou bastante com esse assunto. E é isso sobre esse livro, que tem bastante coisa no chat, mas eu embalei hoje e não vi nada lá. Tem aquela de que o vírus foi feito pelo Bill Gates, nossa. Fechado, será que é? Vamos ver, né? Eu nunca tinha feito campanha política na minha vida, 30 anos dando aula, daí na véspera daquela eleição maldita, falei, por favor, pensem muito antes de votar nessa pessoa. Bom, enfim, a história é como é, está sendo como está sendo. E daí, eu vou encerrar aqui e aí a gente conversa mais um pouquinho.